Olá, pessoas! No programa passado eu falei sobre representatividade no cinema e sobre a importância dela para os grupos que são representados. Hoje eu vou falar sobre um teste que ficou bastante conhecido e que de certa forma dá uma ajudinha para você saber se um filme tem ou não um preconceito de gênero. Vocês já ouviram falar no teste de Bechdel? Bom, mas antes de falar sobre a Alison Bechdel, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, precisamente para 1929, quando a Virginia Woolf escreveu um ensaio chamado Um Teto Todo Seu. Esse livro foi meu primeiro contato com a literatura feminista, já na faculdade, e foi responsável por aquele clique. Foi o momento que eu finalmente vi por que mulheres eram como eram. E Virginia escreveu nesse livro o seguinte trecho: essas relações entre mulheres, pensei recordando rapidamente a esplêndida galeria de personagens femininas, são simples demais. Muita coisa foi deixada de fora sem ser experimentada, e tentei recordar-me de algum caso, no curso de minha leitura, em que duas mulheres fossem representadas como amigas. Vez por outra são mães e filhas, mas quase sem exceção elas são mostradas em suas relações com os homens. Era estranho pensar que todas as grandes mulheres da ficção, até a época de Jane Austen, eram não apenas vistas pelo outro sexo, como também vistas somente em relação ao outro sexo. E que parcela mínima da vida de uma mulher é isso? Bom, aparentemente a Virginia Woolf não inspirou somente a mim, como também uma mulher chamada Liz Wallace, que por sua vez criou um teste para avaliar filmes com um quesito super básico. É até ridículo um filme não passar por esse teste. Liz Wallace compartilhou com sua amiga cartunista Alison Bechdel, que por sua vez publicou a ideia num dos seus quadrinhos em 1985. Bom, o teste consiste em 3 questionamentos muito simples e que todo mundo pode fazer em casa quando estiver assistindo um filme. Primeiro questionamento: esse filme tem pelo menos 2 mulheres? Segundo questionamento: essas mulheres em algum momento do filme conversam entre si? Terceiro e último questionamento: essas mulheres conversam entre si sobre algum assunto que não seja homem? Algumas vezes se adiciona a condição de que essas mulheres tenham pelo menos nome. Parece muito simples, mas a verdade é que muitos filmes não passam nesse teste. Vale ressaltar que o teste de Bechdel não é um indicativo de representatividade feminina, porque não é só o fato de ter 2 mulheres conversando sobre um assunto que não seja homem que significa que a gente esteja sendo bem representada nesse filme. Como eu disse no vídeo passado, o que a gente quer são personagens femininas complexas e profundas e que sim, não girem em torno do universo masculino. Muitos filmes que passaram era porque tinham conversas sobre bebês e casamentos, o que continua sendo uma realidade rasa da vida de uma mulher. Mas vamos parar e pensar um pouquinho. Um filme que não passa nesse teste tão básico significa que seu criador não tem a menor noção de realidade e nem de o que significa a vivência de uma mulher. Nós somos 50% da população, então não é normal que filme atrás de filme tenha o seu elenco principal só formados por homens. Mas anos vêm e anos vão e a lista de filmes que não passam nesse teste continua vergonhosamente grande. E existe um site, o bechdel-teste.com, que tem por função exibir a lista de filmes que passaram ou não nesse teste, com o requerimento de que as personagens tenham nome. E o resultado é um tanto revoltante. Em 2013, por exemplo, só 56% dos filmes passavam no teste. 23% falhavam em pelo menos 2 requisitos, 11% falhavam em um e 10% falhavam em todos. E como eu disse antes, um filme pode passar no teste e continuar tendo conteúdo sexista, mas o contrário também pode acontecer. Um filme pode não passar, mas não por ter preconceito de gênero, e sim por representar um contexto que exclui a presença das mulheres, como é o caso de Um Nome da Rosa, que se passa num monastério medieval. Hey, who's there? You overestimate his talents. This one, I grant you, did not commit suicide. E até mesmo Dunkirk, premiado esse ano, que retrata a evacuação dos soldados ingleses da França na Segunda Guerra Mundial. Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? Enfim, o teste é uma análise superficial, mas não deixa de produzir dados super interessantes pra gente avaliar o quanto de sexismo existe não só em Hollywood, mas como no mundo inteiro. Se você tá aí assistindo esse vídeo tentando lembrar se o seu filme predileto passaria ou não passaria no teste, eu vou te dar uma lista daqueles que não fizeram o básico: Deadpool 1 e 2, Missão Impossível Efeito Fallout, Han Solo, Baby Driver, Baywatch, Kingsman, Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, Homem-Aranha de Volta ao Lar, Thor Ragnarok, Doutor Estranho, Spotlight, O Grande Hotel Budapeste, The Maze Runner, Whiplash, Vai Que Dá Certo, Brasileiro, Django Livre e Capitão América, O Primeiro Vingador.
A explicação para isso é óbvia, a gente já falou no vídeo anterior, mas a ausência de mulheres como roteiristas e diretoras de cinema faz com que os homens continuem perpetuando esse ponto de vista sobre a história, sobre as mulheres, e nos exclui ou nos coloca como seres vazios que ficam girando em torno dos grandes e maravilhosos homens. E para aprofundar um pouquinho mais, baseado no teste de Bechdel em 2013, a organização de mídia lésbica, gay, bissexual e transgênero criou o teste Vitor Russo para analisar os personagens LGBT nos filmes e segue 3 critérios. Primeiro, o filme contém um personagem que se identifica como gay, lésbica, bissexual ou transgênero. Segundo, o personagem não deve ser definido exclusiva ou predominantemente pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. Terceiro e último, o personagem tem que estar inserido na trama de tal forma que a sua remoção causaria um efeito significativo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado desse teste deve ser muito pior do que o teste de Bechdel. Bom, e é isso. O vídeo de hoje acaba por aqui. Um beijo e até a próxima!